Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Eu rodo sozinho desde que a Maria se foi, viúvo há 4 anos. BR-153 para cima e para baixo, do Trevo de Morrinhos até Gurupi, às vezes esticando até o sul do Piauí. O banco do carona continua vazio, mas eu ainda olho de lado antes das curvas, como se ela estivesse ali, me lembrando de beber água, ajeitar o cinto, não brigar com o destino. O ronco do motor diesel corta o silêncio da madrugada como uma oração solitária. 4h30 da manhã, saindo de Anápolis com carga leve, caixas de remédio para o interior de Tocantins. O mesmo trajeto de sempre, quilômetros que conheço de cor como as rugas das minhas mãos. O rádio fica quase sempre mudo. Não aguento mais escutar sofrência nem notícia ruim. O cheiro de diesel grudou na pele, virou parte de mim. O calor que parece lamber por dentro, mesmo com o sol ainda dormindo no horizonte. E sempre o som das cigarras entrando pela fresta da janela, como se a mata tivesse 1000 bocas sussurrando segredos que eu não entendo. Na boleia, carrego 2 coisas que não abandono. O chapéu desbotado, que era dela, um panamá simples que ela usava para se proteger do sol quando íamos para as feiras no fim de semana, e um rosário de madeira que herdamos da mãe dela. Quando a saudade aperta, eu rezo baixo, só para não engasgar. Ave Maria cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. A voz sai rouca, embaralhada. Às vezes paro no meio, porque as palavras pesam mais que a carga que carrego lá atrás. Naquele dezembro de 2023, Goiás fervia. O asfalto tremia no horizonte como água. Calor de 40 graus antes das 7 da manhã. Eu vinha na rotina de sempre. Acordar, café preto, verificar óleo e água, pegar a estrada. Vida repetida, quilômetro repetido, coração repetindo a mesma dor surda que bate no peito toda madrugada, quando acordo e estico o braço para o lado e encontro só lençol frio. Mas naquela manhã eu não sabia que a estrada ia resolver me puxar pelos ombros. Ia me ensinar que a vida às vezes coloca curva onde a gente não espera. E que do outro lado da curva tem gente esperando por um milagre que pode começar com 3 palavras simples. Eu tô aqui. O sol subia devagar, pintando o cerrado de dourado. Eu ajeitei o chapéu dela no painel, murmurei uma oração pelos 2 e segui. Sem saber que antes do fim daquele dia, minha estrada vazia ia ganhar companhia. Que meu coração ia bater diferente. Que eu ia descobrir que a saudade pode virar ponte, não só abismo. 40 quilômetros à frente, entre Porangatu e Araguaína, uma vida dependia de eu ser quem sempre fui. Um homem que para quando alguém precisa. Foi no trecho entre Porangatu e Araguaína, onde a mata chega perto da pista e o asfalto some nas curvas como se alguém tivesse puxado um tapete cinza. Sombra rala de pau-d'arco, chão coberto de folha seca que estala quando pisa. O sol já mordendo forte, mesmo sendo apenas 8 da manhã. Reduzi para contornar um galho grosso caído no meio da pista. Ventania da noite, provavelmente. Foi quando vi. Ela estava encostada num tronco de pau-d'arco, a uns 20 metros da estrada. Ofegante. A roupa simples, uma blusa branca e uma saia escura, estava rasgada de viagem, suja de terra e suor. O cabelo preto, longo, desalinhado, como quem passou a noite relento. Mas foi o olhar que me fez frear de vez. Era um olhar que pedia socorro sem fazer som. Um olhar que conhecia medo. E ali, entre ela e a pista, enrolada no mesmo tronco onde ela se apoiava, uma jiboia imensa. Devia ter uns 3 metros, grossa como o meu braço, a pele manchada reluzindo no sol. Atravessada no caminho dela como um portão vivo. Parei o caminhão antes da curva. Pisca-alerta ligado. O motor ficou batendo grave no meu peito como um segundo coração. Desci devagar, fechei a porta sem bater, não queria espantar nem moça nem cobra.
Caminhei pelo acostamento, mãos abertas, voz mansa. Tudo bem, moça? Eu sou o Jonas, caminhoneiro. Tô aqui para ajudar. Ela não respondeu. Só apertou os lábios como quem segura o choro desde ontem. Vi que as pernas tremiam. As mãos agarravam a casca do pau-d'arco como se fosse a última coisa firme no mundo. Eu senti o suor frio descendo pelas costas. Não era só o calor. Era o medo dela entrando em mim, pesado como chumbo. A jiboia me encarou com aquela calma antiga de bicho que sabe que o tempo trabalha a favor dele. Não estava agressiva, só estava ali, ocupando o espaço dela, fazendo o que cobras fazem, existir sem pressa. Mas para a moça era uma muralha intransponível. Foi quando ela levou a mão à barriga, num gesto automático, protetor, e eu vi. A curvatura sutil, o jeito como ela respirava, pausado, controlado. As pequenas contrações que só quem já viu reconhece. Meu Deus, ela estava esperando o bebê, e pelas dores que ela disfarçava mal, estava chegando a hora. O ar ficou pesado de repente. O som das cigarras pareceu aumentar, como se até elas soubessem que ali, naquele pedaço de cerrado, 2 vidas dependiam de eu fazer tudo certo. Você tá machucada? Perguntei, dando um passo lateral devagar. Não, saiu num fio de voz. Só não consigo passar. O medo na voz dela me partiu o peito. Era o medo de quem já perdeu muito, de quem não pode perder mais. Conhecia esse medo, era irmão do meu. Como é o seu nome? Clara. Clara, respira comigo. Eu tô aqui agora. A gente vai resolver isso. Falei como quem fala com vaca assustada em tempestade, com bezerro preso no arame. Nada de grito, nada de pressa na voz. A cobra não se mexia, mas o medo dela ocupava todo o espaço entre nós. Olhei em volta. Folha seca crocante, cheiro de terra quente subindo do chão, cigarras cantando sem parar. O ronco do meu motor no fundo como um coração cansado que não para de bater. E ali, naquela manhã de dezembro, com o sol subindo e uma vida pedindo passagem, eu soube que minha estrada tinha acabado de mudar de rumo. Você está sozinha? Perguntei, mantendo a voz baixa. Tô. Saiu num suspiro. Há quanto tempo? Desde ontem. Ela engoliu seco. Desde ontem de manhã. 2 palavras, mas carregavam um mundo. Vi que ela tinha andado muito. Os pés inchados na sandália simples, a saia com marca de espinho, as mãos arranhadas. E o olhar de quem passou a noite inteira com medo de fechar os olhos. Clara, olha para mim. Esperei ela levantar a cabeça. Respira. Eu tô aqui. 3 palavras simples, mas saíram do fundo do peito. Eu tô aqui. Palavras que eu queria ter escutado tantas vezes nos últimos 4 anos, quando acordava no escuro e a casa estava quieta demais, quando a saudade batia como soco no estômago. Eu falei como quem fala com bicho arisco, com criança perdida, nada de movimentos bruscos. A cobra continuava imóvel, mas eu sabia que qualquer susto podia transformar aquela calma em problema. Tirei o canivete da bota, um canivete velho que herdei do meu pai, cabo de madeira gasto pelo tempo. Cortei um galho fino de pindaíba que estava ali perto, testei o peso. Bati no chão à direita da cobra, longe de Clara, só para chamar a atenção do bicho. O som seco das folhas sendo esmagadas. A jiboia moveu a cabeça, lenta, preguiçosa. Aqueles olhos pequenos me encararam sem pressa. Dei 2 passos laterais, bati mais folhas. Ela deslizou para o lado oposto, sem ameaça, só procurando sossego longe do barulho. Agora, Clara, vem devagar, pro meu lado. Não corre, não grita, só vem. Ela hesitou. O corpo tremia tanto que eu achei que ia desmaiar ali mesmo. Mas algo na minha voz deve ter passado segurança, porque ela soltou o tronco, devagar. Arrastar o pé direito primeiro, depois o esquerdo. 1 palmo, mais 1 palmo. Isso, vem.
Eu não vou deixar nada acontecer com você. A promessa saiu antes de eu pensar, mas saiu verdadeira. Naquele momento, com o sol queimando as costas e a vida dela dependendo de mim, eu soube que não era só palavras, era compromisso. Quando ela chegou perto o bastante, estendi a mão. Ela segurou. Mão pequena, quente de febre, trêmula como asa de beija-flor, mas segurou firme. Pronto, tá tudo bem agora. Ela não largou minha mão. Ficamos ali parados, no acostamento da BR-153. Duas pessoas que não se conheciam 5 minutos atrás, ligadas por um fio de confiança que tinha se formado do nada ou do tudo. Às vezes é difícil saber a diferença. Obrigada, ela murmurou. Não precisa agradecer. Limpei o suor da testa com a manga. Você tá passando mal? Ela assentiu. Levou a mão à barriga de novo. Dessa vez, não disfarçou a careta de dor. Quanto tempo? De gravidez? 9 meses. A voz saiu embargada. As dores começaram ontem à noite. Meu estômago apertou. Eu não entendia nada de parto, mas sabia que 9 meses com dor significava urgência. Olhei para o céu. Nuvens escuras começando a se formar no horizonte. Cheiro de chuva no ar. Vem, vamos para o caminhão. Hospital é em Araguaína. 40 minutos se a pista ajudar. Ela parou. Eu não tenho dinheiro para hospital. Quem falou em dinheiro? Vem. Ajudei ela a subir na boleia. As mãos dela estavam geladas apesar do calor. Sentou devagar, com cuidado, como quem carrega vidro. Eu liguei o ar-condicionado, peguei uma garrafa d'água do frigobar, ofereci. Bebe aos poucos. Ela obedeceu. Fechou os olhos por um segundo, como se fosse a primeira água limpa em dias. Talvez fosse. Como você chegou aqui? Perguntei, engatando a primeira. A pé. Ela olhou para frente. Dormi no mato, perto do riacho. Sozinha? Sozinha. Não insisti. Na estrada, a gente aprende que todo mundo tem uma história, e nem sempre é história para contar para estranho. Mas ali, com ela no banco, que há 4 anos só carregava a saudade e o chapéu da Maria, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Ali nasceu confiança. No acostamento da BR-153, entre uma cobra que só queria sossego e uma moça que precisava de milagre. Confiança que se formou com 3 palavras. Eu tô aqui. Palavras que eu tinha esquecido como falar. Palavras que ela tinha esquecido como ouvir. Mas que nós dois precisávamos lembrar. O céu virou chumbo do nada, coisa de Tocantins no fim do ano. Um minuto tá sol rachando, no outro tá tempestade de fim de mundo. Raios começaram a riscar longe, ainda mudos, mas eu conhecia os sinais. Vento quente vindo por baixo, levantando poeira da pista. O ar ficou pesado, carregado. Clara estava quieta no banco do carona, mãos apertadas no colo, respiração curta. A cada 5 minutos, uma contração mais forte fazia ela fechar os olhos e morder o lábio. Eu acelerava o que dava, mas sem forçar demais. Estrada molhada com caminhão carregado não perdoa descuido. Hospital é Araguaína. Vai dar tudo certo. Falei mais para mim que para ela. Eu tenho medo. A voz saiu pequena. Eu também. Mas a gente vai chegar. Mentira e verdade ao mesmo tempo. Medo eu tinha, mas não de não chegar. Tinha medo do que vinha depois. Medo de hospital, de corredor branco, de cheiro de álcool e desinfetante. Medo das memórias que esses lugares trazem de volta, inteiras, cortantes como vidro. A primeira gota bateu no para-brisa, depois outra. Em segundos virou dilúvio. Foi quando vi a carreta atravessada na pista, uns 500 metros à frente. Polícia rodoviária já sinalizando, fila de carros e caminhões parados. Uma batida, pelo jeito. Ferro amassado, cheiro de combustível no ar misturado com o cheiro da chuva chegando. Parei atrás de uma Hilux, acendi o pisca-alerta. Clara gemeu baixo. Não pode parar, ela sussurrou. Só 1 minuto. Deixa eu ver. Desci na chuva, fui até o policial.
Água gelada descendo pelo pescoço, encharcando a camisa em segundos. O rapaz estava nervoso, falando no rádio. "Quanto tempo para liberar a pista?" perguntei. "Pelo menos 1 hora. Guincho tá vindo de Gurupi." Olhei para trás. Clara estava curvada no banco, a mão na barriga, o rosto contraído de dor. 1 hora significava que o bebê podia nascer ali, na boleia do caminhão, no meio da tempestade. "Tem estrada alternativa?" insisti. "Tem uma vicinal 10 quilômetros atrás. Passa por Vanderlândia, mas é chão batido. Com essa chuva vira sabão." Voltei para o caminhão pingando, tomei a decisão. Fiz meia volta, procurei a entrada da vicinal, placa quase apagada. Vanderlândia, 25 km. Estrada de terra vermelha que em tempo seco já era ruim, e agora ia virar pesadelo. "Vamos tentar por aqui. Tem um postinho de saúde lá", expliquei para Clara. Ela assentiu, sem forças para questionar. Engatei primeira reduzida e entrei na terra. O caminhão começou a escorregar na segunda curva. Barro vermelho subindo pelas rodas, limpador rangendo no vidro, toc-toc, toc-toc, como um coração apressado. Eu tinha que manter velocidade para não atolar, mas não podia ir rápido demais, senão Clara não aguentava os solavancos. "Jonas", ela chamou, a voz embargada. "Tô aqui. Se eu não conseguir, se acontecer alguma coisa, você cuida do meu menino?" A pergunta me acertou como soco no peito. Era o tipo de pedido que mãe faz quando acha que não vai ter segunda chance. Era o tipo de pedido que a Maria nunca teve tempo de fazer. "Não fala isso. Olha para mim." Ela obedeceu, os olhos cheios d'água. "Você vai conhecer seu filho, vai dar nome para ele, vai ver ele crescer, vai brigar com ele quando ele fizer arte. Respira comigo. 1, 2, 3. Ela respirou. Eu também. E por um segundo, ali na cabine do caminhão sacolejando na lama, com a chuva batendo no teto como granizo, eu sentia a mão da Maria no meu ombro. Não era imaginação, era presença, era ela me dizendo que eu podia fazer isso, que eu tinha que fazer. O caminhão patinou numa subida. As rodas giraram no vazio, barro voando para todo lado. Engrenei tração, primeira reduzida, aceleração suave. As rodas encontraram firme, subimos. "Vamos conseguir", falei, mais convicto agora. Clara gemeu, dobrou o corpo para frente. A contração foi mais forte, durou mais tempo. Quando passou, ela olhou para mim com aquele olhar que conhece desespero. "Não dá mais tempo." E foi quando vi a ponte. A ponte apareceu na descida como uma ferida aberta na terra. Madeira velha, tábuas escuras de umidade, o córrego passando embaixo mordendo as pilastras com água barrenta e raivosa. A chuva tinha engrossado o rio, que agora rugia como bicho. Parei na cabeceira da ponte, motor ligado, coração disparado. Desci na chuva para examinar as pranchas. Gemiam quando eu pisava, mas pareciam firmes. Água gelada descendo pelo pescoço, encharcando até a alma. Voltei para o caminhão. "Tem que passar por aqui, é a única saída." Clara estava curvada, respirando como quem corre maratona. Suor misturado com lágrima, ou talvez fosse só a chuva que pingava do cabelo molhado. Vai dar certo." Ela murmurou, mais para si que para mim. Engatei primeira, soltei a embreagem devagar. O caminhão entrou na ponte com o peso de quem carrega mais que carga. Carregava 2 vidas e uma promessa que eu tinha feito sem pensar. As tábuas reclamaram, craque, craque, mas aguentaram. Água batendo por baixo, madeira rangendo por cima, e no meio nós dois, um caminhoneiro assombrado por lembranças e uma moça trazendo vida nova para o mundo numa tempestade de dezembro. Do outro lado, Vanderlândia. Cidade pequena, casas simples, posto de saúde com telha de amianto e fila de gente na porta esperando a chuva passar. Buzinei curto, 2 toques, uma enfermeira saiu correndo, capa azul, chinelo de borracha. "Parto!" ela gritou por cima da chuva. "Chegando!" respondi.
Na sala 2. No sacolejo até ali, minha cabeça tinha puxado lembrança que eu não queria ver. A sala de hospital em Anápolis, 4 anos atrás. A mão da Maria na minha, fria, pequena, sem força. Os aparelhos apitando, o cheiro de álcool que gruda na garganta e não sai mais. Promete que vai ficar bem, ela tinha dito. Promete que vai seguir em frente. Eu prometi. Menti como quem mente para si mesmo, achando que mentira repetida vira verdade. Mas depois que ela se foi, eu não segui em frente. Eu parei, virei estátua de sal olhando para trás, rodando estrada como quem foge de fantasma. "O senhor é parente?" A enfermeira perguntou quando entramos na salinha simples. Eu deveria ter dito não. Caminhoneiro entrega e segue. Caminhoneiro não fica para ver o fim da história. Meu peito queria correr dali, fugir do cheiro de hospital, das memórias que vinham como tsunami, mas minha perna travou. Minha boca respondeu, "Sou o que sobrou." E fiquei. Clara foi para a maca, ainda segurando minha mão como se fosse corda de salvamento. A enfermeira, Dona Neuza, li no crachá, começou os procedimentos básicos, medindo pressão, ouvindo o coração do bebê. "Quantas semanas?" 39. Clara respondeu entre uma contração e outra. "Primeira vez?" "É." "E o pai?" Clara fechou os olhos. Não respondeu. Eu apertei a mão dela, levinho, para ela saber que não precisava responder. Foram 3 horas que não cabem em relógio. 3 horas de eu segurando mão, contando respiração, buscando água, rezando para quem quisesse ouvir. A chuva não parava, batendo no telhado como se o mundo fosse acabar ali mesmo, naquela salinha simples em Vanderlândia. "Não dá mais." Clara chorou quando a dor ficou insuportável. "Dá sim." Falei firme. "Dá porque tem que dar. Promete que vai ficar bem." A voz da Maria ecoou na minha cabeça. "Promete que vai seguir em frente." Dessa vez, eu não ia prometer mentira. Dessa vez, eu ia fazer acontecer. "Respira comigo, Clara. 1, 2, 3. Seu menino tá vindo. Ele quer conhecer a mãe dele." E foi quando eu entendi. Eu não estava ali só para ajudar Clara. Eu estava ali para cumprir uma promessa que tinha feito há 4 anos e nunca consegui honrar. Promessa de seguir em frente, de não desistir da vida, de não deixar o luto me transformar em estrada sem volta. Clara gritou. Dona Neuza pediu força. Eu segurei firme. E lá fora, a chuva começou a dar trégua. "Ele vem!" Dona Neuza gritou. "Agora, Clara! Força!" O berro veio pequeno e inteiro. Um choro que cortou o silêncio da sala como navalha, mas um choro bom, choro de vida chegando. Um menino, moreno, pequeno mas firme, os punhos fechados como se agarrasse o ar do mundo pela primeira vez. Minha vista embaralhou. As pernas bambas. Eu senti a mão da Maria no meu ombro de novo, juro por Deus, quente e leve como sempre foi. Não era milagre de cinema, nem alucinação de caminhoneiro cansado. Era presença. Era ela me dizendo que estava tudo bem, que eu podia abrir o coração de novo sem medo de quebrar. "Quer cortar o cordão?" Dona Neuza perguntou, estendendo a tesoura. Minha mão tremeu. Olhei para Clara, que sorriu mesmo exausta, mesmo com lágrima descendo pelo rosto. Ela assentiu, como se entendesse que aquele momento era mais que gesto de cortesia. Era um pedaço da minha cura. Cortei. Foi como soltar um freio que eu segurava há 4 anos, como abrir uma porta que estava trancada por dentro, como dizer sim para a vida de novo, depois de tanto tempo dizendo não para tudo. Clara recebeu o filho nos braços, toda suada, cabelo grudado na testa, mas linda de uma força que não se aprende em livro, que vem de dentro, que nasce junto com a vida que a gente traz para o mundo. "Como vai chamar?" Perguntei, a voz embargada. "Miguel", ela disse sem hesitar, olhando para o menino como se ele fosse milagre. E era. Miguel porque significa quem é como Deus. E porque foi Deus que botou você na minha estrada. Não foi Deus, não. Foi o Jonas. Brinquei tentando segurar a emoção. Foi os dois.
Ela sorriu. Obrigada pela minha vida, pela vida dele. Não precisa agradecer. Minha voz falhou. Vocês me deram de volta um pedaço que estava faltando. E era verdade. Ali, naquela salinha simples, com cheiro de álcool que eu tinha aprendido a odiar, eu senti pela primeira vez, em 4 anos, que a vida podia ser mais que saudade e quilômetro repetido. Podia ser encontro, podia ser começo. Choveu fino lá fora. O cheiro de terra lavada entrou pela janela pequena, misturando com o cheiro de vida nova. A tempestade estava indo embora, deixando o ar limpo, respirável. Eu saí 1 minuto lá fora, olhei a nuvem escura sumindo para o norte e entendi. Minha estrada tinha mudado de nome. Não era mais fuga, era caminho. Tinha destino agora. Quando voltei, Clara amamentava Miguel pela primeira vez. O menino pequeno, vermelho ainda, grudado na mãe, como se soubesse que ali era o lugar mais seguro do mundo. E talvez fosse mesmo. E agora? Perguntei. Você tem para onde ir? Ela demorou para responder. Olhou para o filho, depois para mim, depois para a janela onde a chuva tinha virado garoa. Não tenho, saí de casa, não posso voltar. Por quê? O pai dele disse que não era problema dele. Meu pai disse que eu era vergonha da família. A voz saiu pequena, machucada. Eu peguei o que tinha e saí. Dormi no mato, comi quando deu. Até você aparecer. O peito apertou. Conhecia abandono, conhecia solidão, mas nunca tinha conhecido rejeição de quem deveria proteger. Respirei fundo. A próxima pergunta saiu sozinha, sem passar pela cabeça. Fica comigo. Ela olhou surpresa. Como? Eu rodo o Brasil, mas minha casa fica num bairro simples em Goiânia. 3 quartos, um tá vazio desde que a Maria se foi. Tem uma varanda que pega o vento das 5, uma mangueira no quintal que dá fruta doce. Fica comigo, até você querer voar, sem pressão, sem promessa que doa. As palavras saíram do fundo do peito, do lugar onde morava a saudade da Maria. Mas também morava a capacidade de amar que eu achei que tinha morrido junto com ela. Clara demorou. Olhou para o Miguel, que dormia mamado, satisfeito. Depois me olhou de novo, procurando mentira no que eu tinha dito. Não encontrou porque não tinha. Por quê? Você nem me conhece. Conheço o que importa. Falei, sentando na cadeira de plástico ao lado da maca. Conheço que você é forte. Conheço que você não desistiu quando podia ter desistido. Conheço que você trouxe vida para o mundo numa tempestade agarrada na mão de um estranho. Isso me basta. Ela fechou os olhos como se pesasse a resposta numa balança que só ela via. E se não der certo? Se não der, a gente tenta de outro jeito, mas tenta. Parei, escolhi as próximas palavras com cuidado. Sabe qual foi meu maior erro depois que a Maria se foi? Parei de tentar. Parei de acreditar que a vida podia ser mais que lembrar do que acabou. Você e o Miguel, vocês me mostraram que ainda pode começar coisa boa, mesmo depois de tudo que quebrou. Foi quando ela assentiu. Um aceno pequenininho, mas decidido. Como quem escolhe esperança mesmo sem garantia. Tá bom, murmurou. Mas eu quero ajudar. Não quero ser peso. Peso é carregar vazio, Clara. Vocês são carga que faz sentido. Dona Neuza voltou com os papéis. Certidão de nascimento, orientações pós-parto. Falou de retorno, cuidados, vacina. Eu escutei tudo como se fosse manual de vida nova, a dela e a minha. Lá fora, o sol apareceu por entre as nuvens que se afastavam. A estrada brilhava molhada, lavada, pronta para novo trajeto. E eu sabia que quando saíssemos dali, quando botássemos Clara e Miguel na boleia do caminhão, minha vida ia ter passageiro de novo. Não para tapar o vazio que a Maria deixou, isso ninguém tapa e não deve tapar mesmo. Mas para encher de novo com vida, com propósito, com a certeza de que amor não acaba quando a pessoa se vai. Só muda de jeito, às vezes vira cuidado com quem precisa. Vamos para casa? Perguntei.
Clara ajeitou Miguel nos braços. Sorriu pela primeira vez desde que eu a encontrei. Vamos para casa. E ali, naquele momento, eu soube que tinha feito a escolha certa. A escolha que a Maria teria feito. A escolha que transforma estrada vazia em caminho cheio de sentido. A viagem de volta foi diferente de todas que eu tinha feito nos últimos 4 anos. Não era mais fuga, era chegada. Clara ia no banco do carona com Miguel no colo, embrulhado numa mantinha que Dona Neuza tinha dado de presente. O menino dormia como se soubesse que agora estava seguro. A estrada tinha secado rapidinho, como seca tudo no cerrado depois da chuva de verão. Vapor subindo do asfalto, cheiro de terra molhada entrando pela janela. Eu dirigia devagar, sem pressa, saboreando cada quilômetro, como quem descobre sabor novo na comida velha. Conta da Maria para mim. Clara pediu quando passamos por Porangatu. Respirei fundo. Fazia tempo que ninguém pedia para eu falar dela. Os poucos amigos que restaram tinham desistido de tocar no assunto, achando que era melhor deixar quieto. Mas Clara perguntou com jeito de quem quer conhecer, não de quem tem pena. Maria era enfermeira. Comecei devagar. Nos conhecemos num posto de saúde aqui perto, quando eu machuquei a mão carregando saco de ração. Ela cuidou do ferimento, fez curativo, brigou comigo porque eu não queria tomar injeção de tétano. Sorri lembrando. Clara também sorriu. Casamos 2 anos depois. Casa pequena, festa simples, mas foi o dia mais feliz que eu já tive. Ela queria ter filho, mas não veio. Tentamos muito tempo. A voz embargou. Depois descobrimos o câncer. 2 anos de luta. Quimioterapia, radioterapia, esperança e desespero se revezando como plantão. Ela sofreu muito. Menos do que eu imaginava. Maria era forte. Até no final, cuidando de mim mais do que eu cuidando dela. Limpei o canto do olho. No último dia, ela segurou minha mão e disse: "Promete que vai ficar bem. Promete que vai seguir em frente." "E você prometeu?" "Prometi, mas menti." Olhei para Clara. "Até hoje, até vocês." Paramos num posto para abastecer e tomar um café. Miguel acordou e chorou com fome. Clara deu de mamar ali mesmo, na mesa do restaurante, natural como quem faz coisa de todo dia. O pessoal do posto ficou olhando. Não com malícia, mas com aquele olhar bom de gente do interior que gosta de ver vida nova chegando no mundo. "Seu neto é lindo", a dona do posto comentou. "Não é meu neto não", respondi. "Mas é meu menino mesmo assim." As palavras saíram espontâneas. Clara me olhou surpresa. Depois sorriu daquele jeito que aquece o peito. A partir dali, algo mudou na cabine do caminhão. Clara começou a falar mais. Contou da infância no interior de Minas, do pai severo demais, da mãe que morreu cedo. Contou do namorado que sumiu quando soube da gravidez, da família que virou as costas quando ela mais precisou. "Por isso eu saí", explicou. "Preferi arriscar na estrada a ficar onde não me queriam." "Agora você tem onde ficar", falei. "E onde é, querida?" Quando chegamos em Goiânia, já era fim de tarde. O sol pintava as nuvens de laranja e rosa, como se o céu fosse quadro pintado à mão. Entrei na rua da casa devagar, olhando tudo com olhos novos. A casa simples, pintura descascada, o portão azul que a Maria tinha escolhido porque azul traz paz. Fazia 4 anos que eu chegava em casa e encontrava só silêncio. Agora ia chegar com choro de bebê, com conversa na mesa, com vida enchendo os cantos vazios. "É aqui", falei parando em frente ao portão. Clara olhou a casa, o quintal com a mangueira carregada, a varanda onde eu costumava sentar para beber café e olhar para o nada. "É bonita." A Maria que escolheu as cores sempre falava que casa tinha que ter alegria por fora para chamar alegria por dentro. Ajudei Clara a descer, carreguei Miguel no colo. Pequenino, quente, cheirando a vida nova. Abri o portão, entramos. Na varanda parei. Olhei para casa que há 4 anos era só lugar de saudade e solidão. Agora ia ser lar de novo. Diferente, mas lar. Bem-vindos.
Falei pro ar como se a Maria pudesse ouvir. E juro que senti uma brisa leve passar pela varanda, mesmo sem vento. Como se fosse resposta, como se fosse obrigada por cumprir a promessa. Miguel chorou, pedindo o colo da mãe. Clara riu, cansada, mas feliz. E eu entendi que choro de bebê não era barulho. Era música de casa cheia de novo. Abrimos a porta, cheiro de casa fechada, móveis cobertos com lençol. Mas também cheiro de possibilidade, de recomeço, de vida que ia preencher cada canto vazio com risos, conversas e o barulho bom de família. Seu quarto é aqui, mostrei para Clara. Era quarto de hóspede, mas a Maria sempre dizia que um dia ia ser quarto de criança. Ela olhou o quarto simples, cama de solteiro, guarda-roupa pequeno, janela que dava para o quintal. Perfeito, disse, e era. Hoje faço 3 anos que Clara e Miguel chegaram na minha vida. Conto essa história sentado na varanda de casa, numa tarde de dezembro igual àquela, sentindo cheiro de chuva chegando e café coado na cozinha. Miguel corre pelo quintal, 5 anos agora, chapéu de cowboy torto na cabeça, igual ao que eu comprei para ele na primeira parada de posto que fizemos juntos. Clara está na cozinha fazendo pamonha da receita da Maria. Aprendi a ensinar as receitas que guardava só na memória. Hoje ela faz melhor que eu, mas nunca falo isso para não criar caso. Sigo rodando estrada, mesmos trajetos, mesma BR-153, mesmo diesel grudado na pele, mas não rodo mais vazio. Miguel vai comigo às vezes no banco onde só morava saudade. Conta história inventada, faz pergunta que não tem resposta, dorme agarrado no chapéu da Maria como se fosse ursinho de pelúcia. Clara terminou o curso técnico de enfermagem ano passado. Trabalha no posto de saúde do bairro, cuidando de gente como eu cuidei dela naquele dia. Volta para casa contando dos partos que acompanha, das mães assustadas que ela acalma com as mesmas palavras que eu falei para ela. Respira, eu tô aqui. Miguel me chama de vô. Não corrijo porque gosto. Na escola, quando perguntam da família, ele diz: meu vô Jonas é caminhoneiro, minha mãe Clara é enfermeira e minha avó Maria mora no céu, mas cuida da gente de lá. As professoras acham bonitinho. Eu acho que ele entende mais da vida que muito adulto. Teve mais tensão depois? Teve. Pneu estourando na serra de Dianópolis, com chuva batendo. Motor esquentando no alto do Gurupi, com Miguel no colo, chorando de calor. Uma vez ele sumiu no quintal por 10 minutos. Tinha ido atrás da galinha d'Angola que fugiu do poleiro. E eu senti o mundo desabar de novo. Tensão faz parte, mas agora a estrada tem acostamento. Agora eu sei parar. Semana passada, Miguel perguntou se eu sentia falta da avó Maria. Sinto, respondi honesto. Mas ela tá aqui, né? Apontou pro peito. Tá. Então não é falta, é companhia diferente. 5 anos e já sabe mais de saudade que eu aprendi em 4 décadas. Clara aparece na varanda com 2 xícaras de café, senta na cadeira ao lado. Miguel corre para mostrar uma borboleta que pousou na mangueira. Amarela, grande, batendo asa devagar como quem não tem pressa de ir embora. Igual àquela que pousou no para-brisa no dia que a gente se conheceu. Clara comenta. Lembro. Minto. Não lembro de borboleta nenhuma, mas às vezes a gente inventa memória boa para dar sabor diferente para o passado. Você salvou minha vida naquele dia. Não. Bebo o café devagar. Você salvou a minha. É verdade. Clara e Miguel me salvaram de mim mesmo, de uma estrada que não levava a lugar nenhum, de uma saudade que tinha virado prisão. Me ensinaram que amor não é posse, é cuidado. Que família não é só sangue, é escolha. Que luto não precisa virar muro, pode virar ponte. Miguel corre para a varanda, sobe no meu colo, cheiroso de sabonete e aventura. Vô, conta a história de quando você me achou. Eu não achei você, corrijo como sempre. Eu achei sua mãe. Você veio de brinde. Ele ri. Clara ri. Eu rio também.
E por um segundo sinto o cheiro de perfume da Maria misturado ao cheiro de café e pamonha. Não é saudade doendo, é gratidão aquecendo. Se essa história te apertou o peito do jeito que apertou o meu quando vivi ela, não guarda só pra você. Lembra de alguém que anda rodando vazio por aí. Encostar do lado. Às vezes tudo o que falta é uma mão estendida e 3 palavras mansas. Eu tô aqui. 3 palavras que transformam estrada em caminho, que transformam fuga em chegada, que transformam luto em amor de formato novo. 3 palavras que eu aprendi com uma moça assustada na beira da BR-153, numa manhã de dezembro quando o céu estava pesado de tempestade e meu coração estava vazio de esperança. Hoje, quando subo na boleia do caminhão e pego a estrada, não vou mais sozinho. Levo comigo o choro de Miguel quando nasceu, o sorriso de Clara quando ela segurou o filho pela primeira vez, a certeza de que a Maria aprova as escolhas que fiz. Levo comigo a descoberta de que a vida, às vezes, coloca cobra na estrada só pra gente parar no lugar certo, na hora certa, para encontrar quem estava esperando por um milagre. E que, às vezes, o milagre somos nós mesmos, com nossa capacidade de estender a mão, de dizer eu tô aqui, de transformar acaso em providência. A estrada continua igual, asfalto, diesel, quilômetro repetido. Mas o coração que roda nela mudou. Não carrega mais só saudade, carrega também esperança, carrega família, carrega a certeza de que toda curva pode esconder um novo começo e que todo encontro, por mais improvável que seja, pode ser o início de uma história que vale a pena contar. Fim, a vida é uma estrada. Às vezes andamos sozinhos, às vezes encontramos companhia. O que importa não é a velocidade da viagem, mas a disposição de parar quando alguém precisa de carona.